Bitcoin hoje tendo uma queda modesta ali de 2%, depois de um dia tão estressante que foi ontem para alguns investidores, né? Então hoje a gente vai fazer uma análise completa aqui do que está acontecendo e como a gente estava, né, no nosso cronograma. Terça-feira vamos falar de fundamentos do Bitcoin e análise técnica juntos. E como ontem a gente teve um dia muito estressante, um dia com muitas emoções, eu acabei deixando, tá, a questão de fundamentos para hoje. Então hoje a gente vai fazer uma análise completa aqui. Agora sim a gente, né, começa a prestar mais atenção nos indicadores técnicos que a gente tem, porque depois a gente tem uma queda dessa magnitude aqui, a gente realmente tem uma quebra de muitos suportes ali, e depois nos próximos dias a gente começa a ver a direção que o mercado vai tomando, e assim a gente começa a ter uma ideia melhor para onde o mercado está tendendo, se é para cima ou para baixo, tá? Então eu te dou as boas-vindas, seja bem-vindo aí ao canal Investidor Modesto, que você aprende e entende o mercado de uma forma inteligente, tá? Então vamos começar, sejam todos bem-vindos, tá? Então, gráfico diário, a gente conversou ontem, né? Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada. A gente estava falando que a gente tinha esses dois suportes aqui do preço, né, que tinham sido fortalecidos por dois fundos aqui, né, duas bundinhas que a gente tem aqui. Então a gente assim tinha uma região ali que o preço poderia segurar, mas a gente sabe quando a gente tem um flash crash aqui, né, um crash rápido causado pela alavancagem, a gente tem infelizmente não há nada que se cure porque isso aqui são vendas a mercado, compras a mercado. A gente simplesmente vem aqui e vai comprando até acabar a oferta do Bitcoin, tá? Então você tem simplesmente uma onda infinita aqui de queda, até um ponto que cessa aí os contratos futuros, todo mundo é liquidado, e a gente começa a ter uma oportunidade de compra. E uma coisa muito importante que a gente tem que ver aqui é que é o seguinte, né? A gente estava vendo que foi muito perigoso essa queda pra gente, né? Porque muitas pessoas acharam que aí o Bitcoin ia morrer, tudo, nessa queda toda. Mas acontece que aconteceu uma coisa muito interessante e importante de prestar atenção, que foi o seguinte, né? No ano passado a gente teve um crash, né? Esse aqui, e a gente teve uma queda no preço, e junto com o preço, alguns investidores acabaram saindo do mercado, tá? Simplesmente liquidando suas posições. A gente teve uma queda no volume de negociação nas exchanges, nas corretoras. Junto com os investidores de curto prazo acabaram liquidando suas posições também, e os de longo prazo também, os holders, acabaram liquidando parte de suas posições também. Isso indica, né, porque quando a gente tem um crash dessa magnitude do ano passado, a gente realmente tem pessoas acreditando no fim do mundo, algum tipo de apocalipse. Isso aí elas acabam vendendo, né, pegando seus dinheiros investidos, o seu dinheiro que está investido, para botar em caixa ali, para se preparar para qualquer crise que venha acontecer, tá? Isso não tá errado, isso realmente é o que muita gente faz em períodos difíceis, tá? Mas acontece que agora, nesse momento que a gente teve esse crash, né, causado por liquidações do mercado derivativo de Bitcoin, mercado futuro, a gente teve um fenômeno interessantíssimo, tá? A gente teve a queda do preço, claro, mas junto com a queda do preço, a gente teve, né, aumento das exchanges, obviamente, o volume aumenta, né, porque tem muita mais doideira, muita compra, muita mais venda que o normal, e a gente também tem um aumento dos investidores de curto prazo e os investidores de longo prazo. Então você vê que o mercado está cada vez mais esperto aqui nesse momento. Simplesmente os holders e os investidores de curto prazo já estão pegando, já estão aproveitando, né, os momentos para fazer compras. Eles enxergam e provavelmente eles já sabem que esse crash causado não foi nenhuma queda fundamentalista do Bitcoin, simplesmente uma queda de manipulação, né? Uma mão pesada acabou entrando ali no mercado e causou essa queda e uma liquidação em massa. Então a gente tem os investidores começando a ficar interessados e espertos em fazer compras e aproveitar oportunidades de queda. E um reflexo que a gente pode ver isso na nossa análise gráfica é o seguinte, tá? A gente pode ver que o Bitcoin D, a dominância do Bitcoin veio a cair nesses últimos dias aqui. Ontem, na verdade, chegou a cair. Isso indica pra gente o que, né? A dominância do Bitcoin veio a subir aqui, já desceu e já está começando hoje o dia. Tá quase terminando, né? Abaixo, indo negativo aqui. Voltando para a região dos 40%, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a dominância do Bitcoin caindo. E com isso, né? Isso significa que se você tem o Bitcoin e você tem o resto das moedas e o Bitcoin está caindo, significa que o resto das moedas, as altcoins, né, estão subindo mais que o Bitcoin. Sim, isso é interessante, porque realmente ontem a gente viu muitas moedas desvalorizando, tá? Muitas moedas desvalorizando, bastante, bem mais que o Bitcoin. Então, você vê realmente as pessoas indo mais nas altcoins, acreditando, né,
que deu uma liquidação maior, uma promoção maior nas altcoins do que no Bitcoin. Então você vê pessoas realmente saindo do Bitcoin, entrando nas altcoins, ou o dinheiro, né, o caixa das pessoas de oportunidade que esperavam uma queda, acabou entrando nas altcoins. Isso aí é um indício muito bacana, tá? Que o nosso mercado está cada vez mais diversificado, a gente ainda aguarda uma alta aqui da dominância do Bitcoin, mas por enquanto realmente os investidores estão realmente aproveitando e ficando espertos com a queda, né? Aproveitando, não deixando passar, porque se a pessoa que analisa a alta toda do Bitcoin que a gente estava vendo e usa análise técnica a favor dela, ela consegue enxergar que realmente a gente estava num movimento de alta muito forte, muito bonito de alta, tá? De recuperação do topo anterior, que era os 65 mil. Então, cara que acredita nisso, cara que está totalmente a favor da alta do Bitcoin, ele vê esse fundo aqui como uma oportunidade de compra, tá? E cara, é muita gente que realmente está aproveitando essas promoções que a gente teve e não deu outra, tá? A gente consegue ver o reflexo disso aqui. Agora, a gente vê que esse cara que fez a postagem, o Willy Hu aqui, o Wu, né, ele postou e esse texto aqui, que a gente vai traduzir aqui nesse site aqui que traduziu pra gente. E olha só, né, os mercados de alavancagem venderam, mas a compra dos investidores ficou ainda mais forte. O Bitcoin Flash Crash é causado pela desalavancagem. O crash de Covid foi semelhante em que os derivativos reagiram de forma exagerada, né? Então, quando a gente teve aquele crash no ano passado, realmente o mercado derivativo dos futuros acabou reagindo muito. Então, teve uma queda muito absurda e acabou levando o preço do Bitcoin junto. Então, quando você tem muita alavancagem, você tem realmente uma quebra de expectativa. Então você tem a queda no mercado dos investidores vendendo e você tem, né, um movimento em massa de liquidação dos contratos futuros. Então você tem ali um movimento muito forte de baixa porque você tem, né, liquidações a mercado e você tem também investidores saindo. Então você tem um movimento de queda muito mais forte. E não foi o caso de ontem, né, que aconteceu, que foi um caso divergente que ele fala. Isso foi completamente divergente e um mistério, ou seja, tivemos moedas baratas. Então, realmente, a gente já concluiu essa tese que as pessoas já estão aproveitando promoções e entraram mais nas altcoins do que no Bitcoin. Então, beleza, o mercado está amadurecendo, mas agora a gente encara isso. Você pode ter duas interpretações desse cenário que a gente conversou aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente pode realmente ter, né, um movimento muito de uma expectativa de alta do mercado ao todo, já que a maioria está comprando, apesar, né, desse despejo que a gente teve ali, as pessoas ainda acreditam em alta. Você pode encarar esse movimento aqui, né, de compra, aproveitando as oportunidades como uma euforia do mercado, as pessoas estão eufóricas, elas querem ganhar dinheiro, acabam investindo em altcoins, apostando em dinheiro mais a risco para ter mais retorno. Ao mesmo tempo, você pode ter, né, as pessoas realmente muito indicando, eufóricas, aumentando suas expectativas e indicando possivelmente um fim de ciclo, né? As pessoas podem estar fazendo um movimento contrário ali, a gente pode estar chegando num momento de euforia para o preço virar em nossa cabeça e entrar no inverno. Você pode ter essa interpretação ou você pode simplesmente postar, todo mundo está apostando em alta, vamos ter alta, vamos buscar o top story, tá? E eu acredito que, né, por tudo isso que está acontecendo, isso aqui não anula de jeito nenhum essa alta toda que a gente teve. Esse é o principal conceito que você tem que prestar atenção. E o segundo principal, né, você pode botar isso como primeiro também, bota os dois juntos, é que o fundamento da rede do Bitcoin se mantém a mesma, tá? Pelo contrário, a mesma não, ela tá aumentando, né? Ou seja, você tem um aumento da hash rate. O que é hash rate? A gente já falou aqui. Se você assiste esse canal, você já tá ligado. Mas a gente fala que hash rate é simplesmente uma taxa de segurança da rede, né? Quanto mais mineradores, você sabe, se você sabe ou não sabe, deveria, tá? A rede do Bitcoin, ela é mantida, ela é mantida viva por conta dos mineradores. Você tem vários mineradores divididos ao redor do mundo. Cada minerador com seu PC, com sua GPU, com sua placa de vídeo para minerar. Então você tem uma diversidade. Quanto mais mineradores, mais diversidade de locais separados, mineradores diferentes você tem. Então você tem uma descentralização maior na rede, tá? Você tem a rede na mão de muita gente e quanto mais gente, mais descentralizada ela é, tá? Então, quando você tem essa hash rate aumentando, significa que realmente as pessoas estão já se sentindo mais segura, a rede está mais segura, a rede está mais descentralizada e seus fundamentos do Bitcoin estão cada vez mais fortes. Então, isso leva a crer que sim, a gente teve essa queda toda aqui por conta do banimento da mineração da China. Isso aí acabou afetando bastante, porque as pessoas realmente sentiram aquilo ali
como uma ameaça para a rede, mas a gente conseguiu se recuperar, estamos nos recuperando muito fortemente, tá? E você pode ver que depois desse crash foi uma bela oportunidade para as pessoas comprarem, né, e acreditarem na reconstrução da rede. Então a gente está tendo realmente a rede voltando a ter o seu pleno funcionamento e plena descentralização, que é o principal fundamento do Bitcoin. Descentralização e segurança, tá? Então a gente ainda está com esse fundamento, nada indica pra gente que a rede vai acabar, porque né, isso aqui é mais um indício para você não se preocupar com quedas assim, porque quedas sempre acontecem, fazem parte de um processo de alta. Quando você tem alta, você sempre vai ter baixa, tá? Então não se deixa abalar. O que você precisa prestar atenção é: a rede está funcionando? Como é que o Bitcoin está sendo aceito no mundo? Qual é a adoção do Bitcoin? Você já está vendo El Salvador adotando o Bitcoin como moeda principal. E um reflexo que eu quero mostrar para vocês é que se eu chegar aqui no meu celular e falar OK Google, qual é a moeda do país El Salvador? O Bitcoin e o dólar dos Estados Unidos são as moedas de El Salvador. Então você já está vendo o mundo já percebendo, né? A gente já tem um oficial aqui no Google. Você pode ter na Siri também, se você tem iPhone. Eles falando, deixando bem claro que a moeda de El Salvador é Bitcoin. Isso é muito interessante, muito importante, que a gente vê que realmente está sendo mais adotado. O McDonald's e tem outra empresa lá que eu não sei o nome, já estão recebendo pagamentos em Bitcoin lá em El Salvador. Então a gente está vendo realmente, né, o mercado adotando o Bitcoin crescendo, tendo maior... cara, tá tudo indicando pra gente que o Bitcoin realmente, os holders estão sendo recompensados, né? O que é o sonho deles é a adoção do Bitcoin e a valorização do Bitcoin. Não em questão de dinheiro, né? Mas a valorização entre as pessoas, que as pessoas valorizem o poder computacional e de segurança do Bitcoin. Então esse é o nosso intuito aqui. Então você que está comprado em altcoins, né? Douglas, eu estou mais em altcoins do que Bitcoin. Então, cara, se o Bitcoin sobe, se você foca e está investindo em bons projetos, tá? Projetos sólidos, boas parcerias, equipe, desenvolvedores do projeto responsáveis, sempre atendem às dúvidas das pessoas da comunidade, você tá em uma moeda boa, confiável, né? Dependendo do projeto dela, né? na estrutura da moeda, da sua rede, se for, onde você vai ter, né? Se o Bitcoin subir, ele vai levar um dos projetos juntos, então é bem importante, muito importante você focar seu dinheirinho em bons projetos, não em porcarias, tá? Porque as porcarias vão sendo deletadas do mercado. Nessas quedas é o momento que você vê muitas moedas que são bostas sendo apagadas no mercado, descendo 80%, 90%. Enquanto você vê as pequenas aí caindo e já se recuperando, tá? Como alguns projetos a gente tem aqui, como Ethereum, ADA, OneInch, The Graph, AGX, Solana. Então você tem muitas moedas aí que já, né, tem uma queda, mas as pessoas enxergam oportunidades nessa moeda e acabam comprando. Agora vamos até um papo mais técnico aqui, vamos dar uma olhada no nosso gráfico aqui. Então a gente tem os níveis de suporte. Douglas, você já me ensinou, quando a gente vê queda no mercado, a primeira coisa que a gente tem que pensar, não pode passar batido somente, é suporte. Tá caindo, a gente tem que procurar os suportes onde o preço pode segurar. E a gente tem os suportes aqui. Tá? E esses são os suportes que a gente tem no curto prazo aí. Se o Bitcoin vier abaixo, e a gente precisa se segurar em algum ponto desse. Esse aqui, seja esse, ou seja esse. A gente tem que segurar em algum desses pontos de suporte para o preço continuar subindo. Agora, qual ponto seria o ideal, né? Bom, o ideal seria em cima desses aqui. Mas por que, Douglas, que ele precisaria se manter acima desses aqui? Para a gente considerar, tá, uma alta saudável. Então a gente vai dar uma voltada aqui, a gente tem que pensar, né, no passado, porque o passado, os dados que a gente tem do passado, a gente tem umas informações importantes e fortalecimento de alguns suportes para o preço, tá? Primeiro de tudo, vamos botar isso aqui como amarelo para você prestar atenção bem nesse suporte que a gente tem. A gente teve, né, o topo anterior aqui, lá do começo desse ano, né? Lá não, que a gente já tá bem perto, bem recente isso aqui. A gente tem este topo aqui formado em junho e esse topo que a gente formou recentemente aí, em julho. Agora, temos esses três pontos importantes que formaram essa linha de suporte. Essa linha de suporte que a gente tem aqui, ela sim era, né? Quanto mais, a gente já falava aqui, quanto mais ela vai testando uma linha de resistência, que quando o preço, né, ele estava abaixo dessa região aqui, a gente tinha
uma linha de resistência, né? O preço tentava ir para cima e não conseguia, não tinha sucesso. Então a gente sabe que quanto mais ele testa uma região, mais propenso ele a romper, né? Então ele testa uma vez, vem aqui, testa duas, três, quatro. Na quarta ele foi e cedeu. Então a gente, quanto mais tenta uma região, mais propenso a gente romper. E a gente rompeu. Então quando a gente rompe um suporte, ela vira o quê? Perdão, tá? Vamos lá, quando ela rompe uma resistência, ela vira um suporte para o preço, né? Então, quando a gente tem, né, uma resistência que foi testada muitas vezes e ela vira um suporte no futuro, a gente tem uma região mais fortalecida ali para o preço. Então, mas por que que é tão importante? Além dela ser bem protegida, ela é importante porque ela indica, tá? O nosso range de lateralidade. A gente falava bem no comecinho desse canal. A gente estava analisando aqui essa lateralidade. A gente falava que enquanto ele estivesse nesse retângulo aqui, ele estava num período de indefinição no mercado e lateralidade. Então, quando ele saiu desse momento, a gente começou a ver mais alta e pensar mais em alta depois da recuperação que ele teve muito forte aqui buscando o topo, tá? Agora, beleza, então a gente sabe que esse aqui é um suporte muito importante para o preço. Ele indica, tá, o fim da nossa lateralidade que a gente teve depois dessa queda toda que a gente teve do Bitcoin. Ele indica pra gente o fim, né, dessa lateralidade que vai de encontro com isso aqui. Então a gente tem uma região muito protegida pelo preço, muito protegida pelo mercado em si, que indica uma região que no futuro, caso a gente venha subir, finalizar o ciclo muito acima aí dos 100 mil, a gente tem uma região para o futuro, caso ele caia, a gente encontre o inverno cripto, a gente possa usar essa região aqui muito fortalecida, né, por conta dessa lateralidade e uma região de acumulação das baleias, ou seja, pessoas com muito dinheiro acabaram comprando muito nessa região, aproveitando essa lateralidade para fazer suas compras. Tá? A gente sabe que as baleias elas compram parceladas, elas não entram com o dinheiro todo porque elas vão causar um movimento como a gente teve aqui, né? Se você entra muito pesado no mercado, você acaba acionando stops, você acaba causando um movimento em massa de liquidação. Então você vê o mercado, as baleias trabalhando devagarzinho ali, sempre com calma e fazendo suas compras, sem que ninguém perceba, tá? Então a gente depois tem, no fim dessa lateralidade, um rompimento e a gente se mantém acima. Agora, é muito importante para a gente se manter acima dessa região. Então, a gente tem, por enquanto, um suporte. Temos 2 suportes. Temos 3 suportes. Então, vamos prestar atenção nesse ponto. A gente sabe, depois de uma liquidação dessa que a gente teve em massa dos contratos futuros, a gente tem um dado aqui, tá? Que é simplesmente a quantidade a gente pode botar como volume. Esse aqui não é o volume, mas a gente pode considerar o volume. Você pode ver que, né, a gente tem no dia 7 de setembro, uma perda de interesse aqui nos contratos futuros. Depois de você ter tanta liquidação no mercado, você acaba tendo agora um período de calma, né? As pessoas realmente se ferraram demais. Muita gente apostou o dinheiro todo e perdeu o dinheiro todo. Algumas pessoas perderam bastante e algumas perderam poucos. Mas, na maioria das vezes, muitas pessoas perderam, tá? Porque estavam apostando em alta e o mercado veio abaixo. Então, você realmente tem uma quebra de expectativa nesse mercado e muitas pessoas de fora, e o cara mesmo falou aqui, né, esse flash crash, esse crash rápido que a gente teve, machuca alguns sentimentos e não deu outro, tá? As pessoas realmente ficam sentidas e dão um tempo, né, para pensar, para refletir, para depois voltar ao mercado. Então, a gente tem um período agora morno, a gente pode tanto fazer, tá, um triângulo simétrico nessa região, como pode fazer uma lateralidade, um retângulo nessa região, fortalecendo ainda mais esses suportes do preço aqui, tá? Então a gente pode ter uma região agora de consolidação e agora é uma região muito morna, muito fria, a gente pode dizer, no mercado mais devagar. É uma hora que a gente foca nos fundamentos e vê se o Bitcoin se mantém firme e forte em questão de fundamentos, tá? Então, a gente sabe que o mercado ainda está adotando o Bitcoin, a gente está no caminho certo para isso. E as altcoins sempre focam em projetos bons que você vai conseguir ter sua valorização, tá? Então, por enquanto, esperamos uma definição. A gente sabe que, por enquanto, esperamos uma busca de algum suporte nesse curto prazo, né? Temos 3 pontos importantes, mas o principal é manter acima dos 41 mil dólares, tá? Perfeitamente, isso pode acontecer, a gente pode ver pela sombra que a gente teve esses dias, que o mercado realmente está com interesse comprador. Eles estão querendo aproveitar as oportunidades que o mercado está dando de compra e não estão deixando de escapar essa oportunidade. Então, a gente pode ver o mercado protegendo muito esse suporte que a gente está tendo nesse momento, que foi fortalecido por essa bundinha aqui desses 2 fundos do curto prazo, tá? Então, seguimos aguardando. Acima dos 41 mil, então, por enquanto, estamos tranquilos. Precisamos manter acima dos 41 para começar a ter a tendência de alta. A gente pode ver que realmente as altcoins estão segurando bem o dia. Elas estão conseguindo se recuperar grande parte. E a dominância do Bitcoin caindo se indica que as pessoas estão interessadas
em altcoins no momento, né? Então a gente pode ver um momento aqui de reacumulação, a gente pode aproveitar esse movimento para acumular novamente, muitas pessoas vão aproveitar, né? Pensar que essa é a última oportunidade de ver o Bitcoin realmente às 47 mil, entre os 42 ali. Então elas vão aproveitar para fazer algumas compras, para depois a gente ter uma definição se vamos para cima ou para baixo. Mas por enquanto, temos que focar no presente, e no presente vamos ficar com os dias parados aí. A gente, a cada dia que vai passando, a gente vai tendo mais dados aí para analisar. A gente vai pegando umas informações a mais para ter uma direção. A gente sabe que no RSI ele fica bagunçado, né? Temos a região 50 aqui, que indica uma região de meio termo entre a força compradora e a força vendedora. Então a gente teve esse crash, né? Não tem jeito, ele bagunça os nossos indicadores porque não tem o que segure, né? Se uma força vendedora desse tamanho aqui, não tem o que você faça para não ter esse negócio feio aqui no gráfico. Então, não tem jeito, é esperar os próximos dias para ver uma definição, o que o preço, o que o RSI vai definir pra gente. E por enquanto, seguimos calmos, estudando, né, procurando bons projetos. Você pode encarar com isso aqui como uma oportunidade de compra. Eu sim acredito que questão de tempo aí pra gente voltar a subir, porque os fundamentos seguem firmes e fortes, né? Tem várias teorias da conspiração aí, conspirando em cima desse negócio de El Salvador, adoção do Bitcoin, né? Então você pode ter várias notícias falando que para assustar os investidores, para te assustar, mas não fique preocupado. É um movimento normal do mercado, você tem que entender que quando a gente tem alta, a gente tem quedas no meio do caminho. E você pode, a gente já falou isso aqui, pode considerar isso aqui como um canal de alta e simplesmente uma onda, né? Que o preço dá uma corrigida aqui. Ele faz um movimento de baixa aqui, para depois ele voltar a subir com força total e voltar ao seu movimento projetado que é de alta, tá? Então você pode ter, muito bem, esse movimento aqui de alta para o preço, né? Isso aqui você pode encarar como uma onda 1, onda 2, onda 3 de alta, né? Simplesmente uma correção e que a gente pode buscar essa correção, buscar um fundo aqui maior em algum suporte que a gente estava conversando. Ele pode buscar nesse aqui onde ele já está formando sombras muito importantes aqui, realmente estamos tendo uma região de proteção do preço. Podemos buscar mais abaixo ali para voltar para subir mais, ou a gente pode buscar este fundo aqui, que quanto mais a gente chega perto dos 41, mais perigoso fica a nossa situação em relação à alta, tá? Então a gente fica esperto. Cada dia vamos analisar cada vez mais, e para isso você tem que se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nosso trabalho todo dia. A gente vai sempre analisando o que está acontecendo com o preço, fazendo análises, falando de altcoins, falando, né, o que o preço está indicando, o que os fundamentos do Bitcoin estão falando pra gente. Então, que você tá por dentro de tudo que está acontecendo e fique esperto com o mercado, que a gente tem que ficar esperto com tudo que está acontecendo, você diferenciar, né, simplesmente movimentos que são realmente irrelevantes para o mercado, para você que está preocupado. Quais movimentos você se preocupa e quais você não se preocupa. Então aqui você sabe tudo isso. E se inscreve aí se você quer realmente ter esse conteúdo na sua mão, tá? Então, se foi esse vídeo para você, deixa o seu like, também ajuda a gente a crescer e divulgar, né, nosso trabalho. O YouTube, ele vê que o seu like tem valor e ele acaba usando isso para espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E elas precisam realmente ter acesso a esse conteúdo importante que a gente está passando aqui, tá? Então, eu te espero amanhã na nossa próxima análise, tá? E por enquanto, segue tranquilo, sem muito pavor, tá? Sem muito desespero, porque o mercado vai ficar parado aí. Aproveita esse tempo para trabalhar, estudar, manter a cabeça fria. E aos poucos a gente vai tendo mais informações aqui e vamos entendendo o contexto do mercado, tá bom? Então, eu te vejo amanhã. Grande abraço e é isso aí, tamo junto.